Outras organelas que nós podemos comentar são os centríolos. O centríolo é formado por um par de cilindros cuja parede é formada, constituída por 9 conjuntos de 3 microtúbulos, cada uma. Esses microtúbulos são proteínas e geralmente ocorre aos pares nas células. Sempre você terá 2 centríolos. Os centríolos, eles são desprovidos de membrana, ou seja, não é uma organela membranosa. Sua constituição ela é de natureza proteica, ou seja, os microtúbulos, por sua vez, formados por uma proteína chamada tubulina, e os centríolos originam, melhor dizendo, estruturas locomotoras, denominadas de cílios e flagelos. Esses vão variar de células para células. Algumas células terão cílios, outras terão flagelos e outras não terão nenhuma dessas duas estruturas locomotoras, uma vez que não tem a necessidade da locomoção. O que difere um cílio de um flagelo é o comprimento e o número deles em cada uma das células. Os centríolos eles também têm uma função muito importante no processo de divisão celular, uma vez que na divisão celular eles orientarão as fibras do fuso, que são estruturas temporárias que vão direcionar os cromossomos para lados opostos para que a célula possa se finalmente diluir. Aqui está o microtúbulo, seriam essas estruturas que parecem uns canudinhos. Eles são formados, cada um deles, por uma espiral de tubulina, que é uma proteína. Eles vão se arranjar em trios. E esses trios vão formar essa estrutura aqui, ó. E nós teremos um par dessas estruturas formando os centríolos. Falaremos agora dos lisossomos. Os lisossomos são organelas presentes nas células com a função digestiva. Na verdade, elas são pequenas bolsas portadoras de enzimas produzidas pela célula com a intenção de digerir produtos que entrem na célula, substâncias que entrem nas células. Elas são liberadas pelo complexo de Golgi a partir do envelopamento, do acondicionamento de enzimas. E essas, então, vão participar de processos de digestão intracelular que acontecem quando a célula engloba partículas por meio da pinocitose, da fagocitose, e aí, então, essas partículas receberão a ação dos lisossomos, que por sua vez liberarão as enzimas nessas partículas e então conseguirão digeri-las. Eles também podem participar de processos de digestão de componentes da própria célula. Isso garante uma contínua renovação celular e um aproveitamento dessas substâncias. Nessa imagem aqui nós podemos ver um fagossomo, obviamente então o produto que está aqui dentro foi obtido a partir de um processo chamado fagocitose. A este fagossoma aqui você já observa então os lisossomos aderindo à membrana do fagossomo e liberando as suas substâncias internas. Substâncias essas, enzimas, que atuarão no processo de digestão das moléculas que se encontram dentro do fagossomo e que posteriormente, após a sua digestão, serão absorvidas as substâncias de uso para a célula e as demais substâncias que não terão utilidade para a célula serão liberadas a partir de um processo chamado plasmocitose. A próxima organela que comentaremos será o retículo endoplasmático. A primeira delas, no entanto, o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso é uma rede de estruturas tubulares e vesiculares de formato achatado e irregular que, por sua vez, são formados por duas membranas amplamente distribuídas na célula. O mesmo ele tem comunicação com a membrana plasmática e com a membrana do núcleo, a carioteca. Ele não apresenta ribossomos. Esse é um diferencial do retículo endoplasmático liso em relação ao seu irmão, por assim dizer, retículo endoplasmático rugoso. A falta dos ribossomos aderidos à sua membrana. O mesmo é responsável pela síntese de todos os lipídios que constituirão a membrana plasmática celular, incluindo os fosfolipídios e o colesterol. Essa é uma representação do retículo endoplasmático liso. Então você vê que é uma cadeia
irregular que aqui na imagem não mostra, mas que percorre todo o interior da célula, ligando as membranas, a membrana plasmática e a membrana nuclear. Já o retículo endoplasmático rugoso, ele tem como principal diferença em relação ao seu irmão, entre aspas, retículo endoplasmático liso, a presença dos ribossomos que se encontram aderidos à sua membrana. O mesmo também tem formato achatado e da mesma maneira que o retículo endoplasmático liso, ele está aderido às membranas. O retículo endoplasmático rugoso, ele é mais comum em razão dos seus ribossomos em células especializadas no processo de secreção de proteínas, uma vez que estes ribossomos aderidos à sua membrana produzirão uma grande quantidade de proteínas que serão então encaminhadas ao meio externo por meio do retículo endoplasmático. Aqui nós temos a imagem do mesmo e uma coisa que chama muita atenção se compararmos essa imagem do retículo endoplasmático liso é que nessa imagem se destacam várias bolinhas, O mesmo está cravejado de bolinhas e essas bolinhas, por sua vez, são ribossomos que estão aderidos ao mesmo e que participarão do processo de síntese de proteínas. A próxima organela comentada será o cloroplasto. Os cloroplastos são delimitados por duas membranas lipoproteicas, uma delas mais externa e lisa e uma outra mais interna, formada por dobras no seu interior. Esse conjunto bem organizado de membranas formará pilhas unidas entre si, chamadas de grana. Cada elemento da pilha, que terá então um formato de moeda, é chamado de tilacoide. E todo esse conjunto de membranas encontra-se mergulhado em um fluido gelatinoso que preencherá todo o cloroplasto. O estroma, onde há então enzimas, há um DNA diferente do DNA nuclear, pequenos ribossomos e amido. As moléculas de clorofila localizam-se nas membranas do tilacoide e tal sistema é, portanto, a sede das reações fotoquímicas responsáveis pela captação e transformação da energia luminosa em energia química, processo esse conhecido como fotossíntese. O cloroplasto é uma organela exclusiva de vegetais. O cloroplasto ele se encontra dentro de células, no entanto, de células de plantas. Não teremos a presença, por exemplo, do cloroplasto em células animais. Na imagem aqui nós teremos então a representação do cloroplasto, onde em destaque pode-se ter a observação da membrana externa, da membrana interna, do tilacoide com clorofila e da grana, que é o empilhamento das unidades de tilacoide. O próximo grupo de organelas que veremos serão os flagelos. Os flagelos das bactérias, procariontes, por exemplo, são compostos por uma proteína chamada flagelina. Já os dos eucariontes são extensões filamentosas citoplasmáticas, frequentes em protozoários, por exemplo, em esponjas e em gametas móveis, tanto de plantas quanto de animais. O flagelo de eucariontes é completamente diferente do flagelo bacteriano, tanto no que se refere à sua estrutura, como na sua origem evolucionária. Mas a função de ambos, independente de qual seja, é o movimento celular, é promover o movimento celular. Ou, pelo menos, o movimento do meio que se encontra essa célula, como é o caso, por exemplo, dos poríferos. Na imagem aqui em destaque, nós temos os dois tipos de flagelos. Um flagelo bacteriano, aqui à sua esquerda, e um flagelo animal, aqui à tua direita. Você pode observar que a estrutura flagelar é muito parecida. No entanto, os elementos que promovem esse movimento e a origem deles são distintas. Nós temos aqui, por exemplo, no flagelo bacteriano, uma estrutura chamada motor, que se encontra dentro da célula. Nós temos uma membrana plasmática celular. Nós temos uma outra estrutura externa à célula chamada de rotor e nós teremos uma parte aqui, tipo uma capa, na base do flagelo chamada de cotovelo. Esse arranjo todo aqui conseguirá promover o movimento. E a composição dessas estruturas é principalmente proteínas, mas proteínas de origem diversa, e não como é o caso, por exemplo, dos flagelos animais, onde a proteína é a tubulina que formará os microtúbulos.
Elementos esses que nós já observamos nos nossos estudos dos centríolos. Aqui no flagelo de origem animal, nós temos um cenetossomo, que é esse arranjo de centríolos aqui, que fica entre a parte interna e externa, perfurando, percorrendo, por assim dizer, a membrana plasmática. Ele, por sua vez, é formado pelos mesmos microtúbulos que já observamos no retículo endoplasmático, que darão então movimento ao flagelo